Tudo bem com você? A lei do equilíbrio é a lei das trocas que acontecem nos relacionamentos. Seja na relação de casal, no relacionamento entre amigos ou na relação funcionário-patrão. Quanto maior a reciprocidade nestas relações, mais equilibradas e alicerçadas elas estarão. Na relação de casal, por exemplo, ambos devem conduzir o relacionamento da melhor forma possível. Ambos devem se doar e, consequentemente, ambos devem receber. A partir do momento em que um parceiro recebe muito e não age de forma recíproca para com o outro parceiro, desequilíbrios irão surgir. O parceiro que recebe muito, inconscientemente, vai passar a nutrir um sentimento de dívida em relação ao outro e terá a tendência a se afastar ou até mesmo pôr um fim ao relacionamento. Já o parceiro que doa demais, em algum momento vai se sentir incompleto e vai cobrar pela dedicação. Na relação funcionário-patrão, ambos têm direitos e deveres que precisam ser cumpridos. O patrão, por sua vez, deve promover as ações necessárias para que o funcionário exerça a sua função. E o funcionário deve cumprir o seu papel da melhor forma possível, honrando o seu trabalho e o seu patrão. A partir do momento em que os salários do funcionário começam a atrasar, ou o patrão paga regularmente e o funcionário não cumpre, não exerce a sua função direito, os mais diversos desequilíbrios surgirão nesta relação. Na relação pais e filhos, o dar e o receber funcionam um pouco diferente. Ou seja, os pais dão, os filhos recebem. Os pais dão a vida, o amor, o sustento e tudo o que é necessário para que esse filho se desenvolva. Os filhos, por sua vez, recebem essas benesses e seguem suas vidas, construindo seus caminhos. O equilíbrio só é de fato alcançado na relação pais e filhos quando os filhos passam para a geração seguinte ou para o mundo todo o amor e cuidado que receberam dos seus pais. Os filhos não conseguirão quitar os pais na mesma medida, uma vez que eles receberam a maior dádiva que existe, a vida. Então, existem desordens na família quando os pais exigem que os filhos devolvam para eles o bem que eles lhe deram. Isso fica muito comum quando um pai fala para seu filho: eu fiz tudo por você, agora é a sua vez de fazer por mim. Quando isso acontece, quando um pai faz isso ou os pais fazem isso, eles estarão ativando nos seus filhos gatilhos para que ele pague uma dívida impagável. Gatilhos do não merecimento também estarão sendo ativados. E esse filho cresce e ele vai ficar, ele não vai conseguir olhar para si. E também, de alguma forma, não dará a devida atenção para os seus filhos, para a sua esposa ou esposo. Porque dentro de si existe uma dívida, ele está buscando pagar uma dívida impagável. E o sentimento de não merecimento também estará presente. E o filho que acredita que os seus pais lhe devem algo, certamente estará paralisado na vida. Bert Hellinger diz:
Se já adulto exijo algo dos meus pais, me coloco como criança perante a vida. E criança não casa, não ganha dinheiro, não é independente. Perceba que essas dinâmicas, elas acontecem em nível inconsciente. Conscientemente você vê a maior bagunça, as maiores desordens. Mas inconscientemente existe. Pode existir no filho um sentimento de dívida em relação aos pais, ou o sentimento de que os pais lhe devem algo. Nos últimos vídeos, eu falei sobre as leis que regem as relações humanas, as leis sistêmicas, que são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Foi esta lei que falei hoje. Este conteúdo é muito profundo. E a partir delas, quando essas leis são desrespeitadas, as mais diversas desordens surgirão. E eu falarei sobre isso em vídeos futuros. O máximo de informações e conhecimento que eu puder compartilhar aqui com vocês, eu vou ficar muito feliz em fazê-lo. Bom, o exercício que eu quero deixar hoje é: como está a sua vida? Então, primeiramente, faz uma análise de como estão as áreas da sua vida. E pelos próximos 7 dias, se observa. Observa se dentro de você existe uma dívida, um sentimento de dívida em relação aos seus pais. Ou se você continua cobrando, exigindo alguma coisa dos seus pais. Certo? Todos nós esperamos que os pais, né, aqueles que geram os filhos, estejam presentes, sejam amorosos, promovam o máximo possível o bem para com seus filhos. E em virtude de muitos desequilíbrios que já vêm de gerações anteriores, muitas vezes esses pais eles não têm estrutura para criar seus filhos, para serem presentes. Então, eu deixo aqui este exercício, faço uma análise de como está a sua vida hoje e pelos próximos 7 dias, observa se você nutre um sentimento de dívida em relação aos seus pais ou se você acredita que eles ainda te devem alguma coisa. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Um beijo.